Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, vocês nos acompanham também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. A companhia de vocês é muito importante. E eu quero sempre trazer aqui as minhas opiniões, mas quero saber as opiniões de todos vocês também. Que vocês têm lido, que vocês têm assistido ultimamente. Vocês podem utilizar sempre os comentários para deixar as opiniões de vocês. Desculpem a minha voz, que a minha voz tem hora que ela falha, e o ventilador, gente, porque está um calor danado aqui nessa cidade. Mas nós vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de leitura, Os Leitores de Shakespeare, que é o projeto que a gente já está fazendo aí desde o ano passado. E hoje, de acordo com a nossa programação, eu estava devendo, se eu não me engano, 2 vídeos para vocês desse nosso projeto. Então, hoje eu vou gravar os 2 vídeos, vai sair um hoje, o outro já na próxima semana, e nós vamos falar sobre mais uma peça histórica da parte ali das peças históricas do Shakespeare. Eu vou utilizar essa minha edição do box, que é o do teatro completo, não sei se é que vai ficar melhor. Então nós vamos falar sobre Henrique IV. A gente já falou sobre Henrique VI, e agora a gente vai falar sobre a primeira parte de Henrique IV. Essa peça foi escrita ali mais ou menos ali a partir de 1597. E o que acontece? Aqui é o segundo volume de mais uma tetralogia. Eu tinha errado no vídeo passado falando que essa aqui era a primeira tetralogia. Não é, é aquela anterior que a gente leu, que vai lá em Henrique VI, parte 1, parte 2, parte 3. Então é aquela lá que é a primeira tetralogia. Essa é a segunda tetralogia. É bem na época ali que o Shakespeare já está mais maduro na sua escritura. Então, tanto que aqui a gente percebe muito essa questão. Principalmente quando você compara ali com o Henrique VI, aqui se já vê assim, um tipo de narrativa um pouco melhor. Como essa aqui é a segunda parte da tetralogia, então, o que acontece? Aqui a gente tem um pouco daqueles acontecimentos que aconteceram ali na peça anterior que a gente leu, que foi Ricardo II. Então, aqui a gente dá continuidade a essa história agora com o Henrique IV, que foi o outro rei que acabou entrando aí no reinado, uma vez que o Ricardo II foi deposto, né, como a gente viu na peça anterior. Então, aqui, de novo, a gente vai entrar nessa questão da sucessão, sendo que o Ricardo II, ele foi um rei ungido, ou seja, ele tinha já a sua linha sucessória praticamente garantida dentro da questão da monarquia e das sucessões que tinham na época. Como nesse caso foi, não vou dizer uma conspiração, porque não foi necessariamente uma conspiração, que você pode ter assim também, mas o que acontece? Esse não era um rei ungido. Então tinha ali aquelas pessoas que não concordavam com essa questão da sucessão, colocando o Henrique IV ali no trono, e continuam tendo mais questões aqui no reinado. Teve ali uma certa paz, mas de novo começaram novas questões com relação a esse reinado. E aqui, um pouco diferente da questão da peça anterior, uma outra coisa que a gente achou interessante aqui, é que tem essa questão de que tem esse rei que ele também não se considerava tão importante para ele ser ele rei, mas ele, de certa forma, ele tem uma certa culpa dele ter estado aqui no trono e ter deposto o Ricardo II. Esse rei meio que carrega essa culpa e ele sente a responsabilidade de estar no trono. Então, nessa primeira parte, a gente vê esses conflitos iniciais dentro desse reinado do Henrique IV, uma vez que aqueles mesmos nobres que colocaram ele no trono
não estão gostando muito desse rei aqui estar aqui. E um outro ponto que a gente coloca aqui é que, ao contrário dos reis anteriores, que os seus, digamos, sucessores estavam sendo ali preparados para a sua sucessão, aqui a gente tem um certo conflito. Por quê? O rei, ele gosta de um outro rapaz, que ele acha o rapaz mais adequado, digamos assim, para ser o próximo na linha de sucessão. Mas o que acontece? O próximo na linha de sucessão é o próprio filho desse rei. E ele meio que não concorda, porque ele acha que o seu filho, o príncipe, ele está muito imaduro ali para essa questão da sucessão. E também tem muito assim, tinha ali algumas coisas que ele participava que mostravam, sim, essa imaturidade dele. Um outro ponto que a gente tem que colocar aqui é que aqui tem um personagem que ele vai aparecer mais para frente em outras peças do Shakespeare, que é um dos personagens mais engraçados aqui, que é o tal do Falstaff. Aqui a gente vai ter um pouco mais da participação do Falstaff aqui nessa peça. E ele é um cara que ele é mais velho, ele tem uns certos privilégios ali para estar mais próximo da nobreza. Então ele está assim muito perto ali do rei, mas que ele tem e não tem tantos benefícios assim. E ele sempre tenta se aproveitar, utilizando esse, digamos, essa proximidade com o príncipe, principalmente, para fazer, para tentar se beneficiar de alguma maneira. Ele pega dinheiro emprestado, nunca que paga, e o pessoal vai cobrar ele e arruma uma confusão, e por fim eles arrumam um jeito lá e ele consegue se safar de algumas situações. Tem umas partes aqui que vocês vão dar uma gargalhada, com certeza. Se o seu humor for tipo Chapolin Colorado, Chaves, e é o tipo de humor que eu gosto bastante, é aquele humor meio bobo, mas que a gente vê que é um humor bem divertido, mais sarcástico, mas com uma forma assim de uma certa ironia, uma pessoa próxima que tenta se aproveitar. Isso é clássico aí de diversas peças mundo afora. Então aqui a gente vê essas questões do rei concordando e não concordando ali com o príncipe, e também tem muito essa questão dessa guerra com esses, digamos, pessoas que não querem que esse rei continue, que querem que o sucessor, na verdade, do Ricardo II volte para o trono. Tem ali uma guerra, uma batalha. É mais uma história de linha de sucessão em que a gente vê as monarquias tentando sobreviver ainda a esses tempos aqui e tentando se safar ali, se aproximar da melhor forma possível. Tem sempre essas batalhas, e essa daqui eu já achei uma peça mais bem construída com relação à última tetralogia que a gente leu. Gostei bastante dessa daqui. Não vou dizer que é uma das minhas favoritas, eu prefiro mesmo as comédias mesmo, mas da parte de peças, essa aqui é uma das que eu também gostei. Honestamente, eu prefiro a anterior, mas essa daqui também é muito satisfatória. Essa aqui fala muito daquele rei, acho que é o Henrique IV da Inglaterra. E um outro ponto que a gente sempre tem que pensar é que essas peças históricas do Shakespeare, elas não são um retrato exatamente da monarquia, mas que, de certa forma, o Shakespeare aqui, ele tenta dar a sua versão, sim, dos fatos que ele acha, né, dentro daquilo que ele também conhece à época, mas eu acho aqui, assim, tentando agradar ali a monarquia, mas também dando umas puxadas de orelha na burguesia e nos grupos que estavam ali próximos aos reinados, né? Eu acho esse tipo, é como se fosse uma crônica, sabe? Puxando a orelha daqueles que eram, digamos, detentores do poder, digamos assim. Gostei muito, achei bem interessante. E a gente já vai deixar programado
como a gente já havia combinado anteriormente, que hoje a gente está falando dessa primeira parte, né, de Henrique IV. Já na próxima semana, a gente já vai falar sobre a segunda parte de Henrique IV. Se você já leu essa peça, tem outras versões aí também no mercado. Essa é a versão que eu cortejei. Você consegue também lê-la pelo Shakespeare brasileiro, igual a gente já tinha falado anteriormente. Tem outras formas de você consumir as peças do Shakespeare. E a gente volta de novo a falar que as peças do Shakespeare, tudo que está aí na cultura pop, no geral, tem a ver com essas partes, tanto das peças de Shakespeare, quanto as peças gregas, as peças romanas também, tem um pouco de egípcio por aí, igual, por exemplo, no Mil e Uma Noites, a gente tem ali os ramos, né, o círio e tem um outro ramo que eu acabei me esquecendo, mas tudo que se liga a essa questão da nossa cultura como um todo tem a ver com essa parte das peças. Então, você conhecê-las é muito interessante, sabe? E ler peças é até bacana, principalmente, ultimamente, a gente está vendo muito filmes que são musicais mesmo, ou que são filmes igual, por exemplo, Pobres Criaturas, que é como se fosse uma peça ali, bem narrada. E quando você tem esse costume de ler peças, de ler poesias, é mais fácil a sua compreensão do conteúdo. Eu, particularmente, depois que eu comecei a ler Shakespeare e algumas outras peças, ficou mais interessante, eu consegui absorver melhor o que os musicais, o que esses filmes mais nesse estilo têm trago. Eu achei a minha compreensão ficou um pouco melhor. Não é que vai, como é que eu posso dizer, não vai resolver 100% dos problemas, digamos assim, de compreensão. Mas pelo menos fica mais auditivo o soar dos filmes. É muito interessante. Se caso você não leu e quisesse dar essa oportunidade, às vezes essa daqui vai ser uma peça mais interessante do que a tetralogia anterior. Você pode inverter também. Você lê essa tetralogia primeiro, depois você lê a anterior, que aí fica às vezes mais fácil a sua compreensão. E aqui é só mesmo os toques do Shakespeare, como se ele estivesse nos contando sobre a monarquia daquela época. Me diverti bastante. Quero saber suas opiniões, se vocês também já leram Henrique IV, o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Utilize os comentários para deixar suas opiniões, eu vou adorar saber. E é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado para todos vocês que têm nos acompanhado. E nos vemos então nos próximos vídeos do canal, nos próximos episódios do nosso podcast. Tem muita coisa para sair neste ano de 2025 ainda. E eu aguardo você nos próximos. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Até os próximos. Até mais.